Será que só existe oportunidade de mercado na renda fixa nesse momento, Marcelo? Lucas, eu não sei, eu acho que o pessoal já tem um spoiler aí da capa do título do vídeo, né? Mas conta um pouco para nós aí, o que a gente tem de oportunidade hoje? Que Vamos não falar seja renda então um fixa. pouco sobre fundos imobiliários, e para você que quer ter mais conteúdos como esse, não esquece, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal que nós vamos falar aqui sobre fundos imobiliários e várias outras classes de ativos que podem dar oportunidade para o investidor, né, Marcelo? Bom, então é isso. Por que fundos imobiliários, Lucas? Começa já falando para nós o porquê que o investidor que está assistindo a gente aqui deve continuar assistindo esse vídeo e deve olhar para essa classe de fundos imobiliários neste momento. Beleza. Bom, primeiro eu acho que assim, é olhar, né, para o mercado imobiliário. Ele historicamente é um tipo de investimento muito tradicional, não só no Brasil, né, mas no mundo inteiro. Não é de hoje também, então aqui a gente está falando em séculos de investimentos imobiliários. E os fundos imobiliários acabam sendo uma tradução desse mercado para o mercado financeiro. Ou seja, como que eu posso investir na bolsa e comprar imóveis? Desculpa te cortar, mas Manda lá. tem um bilionário aí que é bem famosinho, que fez fortuna com imóveis, né? Quem que é ele, o Lucas? Não sei quem que você tá falando. Donald Trump. Oh, verdade. Ele é um dos reis aí do mercado imobiliário dos Estados Unidos, Tem né? razão. Hotelaria, entre outras incorporações aí. Então, para quem Bom, acha tem que... a famosa Trump Tower, inclusive, lá em Nova Sim, York. com certeza. Na verdade, toda cidade de relevância que se for nos Estados Unidos vai ter um hotel ali do Trump, né? Ou uma torre que ele incorporou. Então, assim, tem muitas oportunidades, tem gente que faz fortunas com isso, né? É óbvio que o Trump provavelmente ele investiu uma parcela muito grande do patrimônio dele por muito tempo em imóveis. A gente não precisa fazer isso, a gente Sim. pode diversificar, pode ter A gente não precisa ser tão polêmico também, né, Marcelo? Também Dá não. para ser um pouquinho mais A discreto. gente não precisa pintar o cabelo de dourado. Mas assim, Lucas, conta para nós. Hoje, por que essa classe de ativo ela tá tão interessante se a gente tá com taxas de juros para renda fixa tão elevadas? Ou seja, por que eu vou abrir mão da minha LCAzinha ali que está pagando 1% ao mês livre de imposto de renda para tomar um fundo imobiliário aí? Conta para nós. Essa é a pergunta que você e milhões de investidores de fundos imobiliários estão se fazendo nesse momento, Marcelo. E aqui a gente vai responder para o nosso investidor, né? A gente precisa lembrar, nós temos dois lados do mercado, né? Por exemplo, quando a gente fala assim, vou comprar um imóvel agora e vou financiar, ele obviamente vai ficar mais caro, porque as taxas de juros estão muito altas, então o investidor, né, ou quem está fazendo essa aquisição vai pensar duas vezes. Poxa vida, eu vou pagar muitos juros, a parcela vai ficar muito alta, esse financiamento não vale a pena. Quando a gente está falando de investimento, nós estamos olhando para o lado do mercado que tem o capital para fazer a alocação e receber os juros, né, e não pagar os juros. Certo. Então, por isso essa comparação. Poxa, se eu tenho ali uma LCA, uma LCI, um título do Tesouro Direto, um CDB que me remunera muito bem, por que eu vou correr risco de renda variável para receber um dividendo que pode ser muito menor do que essa taxa de juros? Essa pergunta que você se faz, Marcelo, o mercado está se fazendo também, e nós vemos refletindo nas cotas de mercado um movimento de venda, né, de saída e redução dessas exposições muito grande, o que faz o preço dos ativos caírem no mercado. Certo. Ou seja, essa dúvida, que obviamente, né, você está traduzindo aqui a dúvida para o nosso vídeo, né? Por que eu abro mão de 12% de uma forma objetiva, Lucas? Por que eu abro mão de 12% para investir em imóvel? Em 1 minuto. Bom, na verdade, você não necessariamente deveria abrir mão disso. Só que o fato de que vários investidores tomaram essa decisão antecipadamente faz com que as condições de quem vai investir agora fiquem mais interessantes. Ou seja, na prática, se nós olharmos ali um fundo de investimento que paga, geralmente em média, na casa dos 6% de dividendo anual, livre de imposto de renda. Ele compara com 11,5%, 12% de Selic, ele fala, poxa vida, estou ganhando muito menos. Quando o investidor vende, imagina você que tem um imóvel alugado, seu imóvel vale R$1 milhão e você recebe ali todos os meses entre 5.500 a 6 mil reais por mês de aluguel. Vamos imaginar que esse aluguel fosse isento de imposto de renda, tá? Imagina que você agora tem a condição de comprar um imóvel que ele está alugado, né, o preço do aluguel não variou, você tem um inquilino pagando ali, né, consistentemente, mas agora você paga 800 mil por ele. Concorda que o valor que você recebe de aluguel em percentuais ele vai melhorar muito versus o valor que você compra o imóvel? Que é o tal do dividend yield? Conta para nós. Perfeitamente. Seria a taxa de aluguel, né, quando a gente olha
mercado imobiliário normal, mas no mercado de renda variável a gente Posso fala de traduzir dividendos. um pouco aqui? Eu que estava ouvindo Por favor. atentamente aqui o Lucas explicar. Então, basicamente, o que o Lucas tem para falar é, se está todo mundo olhando para a renda fixa nesse momento, tá? De algum lugar esse dinheiro saiu, e isso acaba fazendo com que pessoas que têm imóvel ou precisem, né, se desfazer desse imóvel para investir nessa renda fixa, né? E isso faz o quê? Dá um excesso de saídas, vendas de fundos imobiliários, por exemplo, que é o que a gente vai falar aqui, né? A gente está falando de imóvel, mas a gente vai falar aqui, o nosso core é fundos imobiliários. Esses fundos ficam baratos, é isso? É isso. Então, se você falou que se eu tinha um imóvel... É como se todo mundo no seu bairro tivesse vendendo as casas. Pô, se tá todo mundo vendendo, o preço geralmente vai cair. É isso que E tá daí, acontecendo. se o aluguel, que era 1.000, continua 1.000, mas o preço do imóvel, que era 1 milhão, agora é 800 mil, quer dizer que Tô eu ganhando estou mais. ganhando muito mais dinheiro para investir em imóvel. Exato. É isso que Traduzindo acontece mesmo. em palavras simples, né, Lucas? Sim. Aqui é importante também a gente lembrar ao investidor que nós temos dois tipos principais de fundos imobiliários no mercado. Os fundos que a gente chama de fundos de tijolo, que são os fundos que de fato têm os imóveis dentro do portfólio e colocam ali para alugar. Então a gente está falando de fundos que têm centro de distribuições, né, que são os chamados galpões logísticos, escritórios corporativos, shopping center. Esses são os fundos de tijolo. Existem também os fundos de papéis. Eu acho que aqui não cabe muito para os fundos de papéis. A análise ela é diferente, ela é muito mais voltada para analisar O risco de pagamento. o risco de crédito, se ele é indexado ao IPCA ou CDI. Outro tipo de análise que nós não vamos tratar aqui nesse momento, né, Marcelo? Vamos falar na prática sobre alguns fundos de... Vamos falar sobre um fundo de investimento? Bora. É que assim, de novo, né? Tudo que a gente fala aqui para vocês está acontecendo na prática. Então, não sei se vocês que estão nos assistindo têm fundos imobiliários na carteira, mas vocês podem notar que se vocês estão investidos em bons fundos, né, que aquele rendimentinho que caía na tua... Tenho 100 cotas, me cai R$80 por mês. Esses R$80 por mês, ele não mudou muito. Talvez foi para 78, alguns até subiram. Mas o que mudou, então, é o valor. Então, aquele valor que você olha na tela daquelas 100 cotas suas, que era R$1 milhão, né, há um ano atrás, agora está ali precificado a 800 mil. Sim. Então a gente está com desconto aí de, sei lá, chutando aqui, de quase 20% para essa classe de ativos, né? Do seu valor médio histórico, mais ou menos. Exato. Vamos olhar na e prática? aqui a gente tem duas análises, né? Antes de nós entrarmos... Se você quiser já ir abrindo... Marcelo, nós temos duas análises para fazer de preço, né? É o preço patrimonial, ou seja, quanto valem os imóveis dentro daquele fundo, e quanto que vale a soma das cotas de mercado. Então a gente tem ali o famoso preço do valor patrimonial sobre o preço das cotas de mercado, é o preço do VP que a gente fala ali, né? O índice. Se ele tiver em 1, significa que o preço negociado no mercado está exatamente no preço justo de avaliação daqueles imóveis. Se ele estiver acima de 1, significa que você está pagando caro por ele. Certo. Se ele estiver abaixo de 1, significa que ele está com desconto. Certo. Então, o que você está me falando é que em fundos de investimento, eu tenho uma avaliação, então as gestoras, os administradores desses fundos, eles pedem essas avaliações de mercado sobre esses imóveis que eles têm na carteira e fazem um comparativo com o quanto esse fundo está valendo no mercado. Perfeitamente. Vamos falar do KNRI? Bora. Esse é um fundo que, assim, eu particularmente gosto bastante, até por ele ser bem diversificado, né? Tem vários imóveis dentro do fundo, em localizações diferentes, por mais que ele tenha uma concentração ali em São Paulo maior. Você tem dois tipos de fundo, né? Ele é um fundo híbrido, de imóveis dentro do fundo, por ser híbrido. Você tem o centro de distribuições e os escritórios. Tá. Aqui imagina aquele prédio lá na Faria Lima, na Avenida Paulista, onde tem algumas empresas, bancos, né? Alguns dos nossos parceiros aqui, por exemplo, estão nesses prédios. Ou, por exemplo, aquele centro de distribuição que você vê ali na estrada. Então, são esses tipos de imóveis que você tem. É um fundo já bem antigo, um dos Para mais quem antigos pega do mundo. a Castelo Branco, tem um da Magazine Luiza ali. Sim. E, enfim, tem alguns centros logísticos aí bem famosos. Bom, deixa eu rolar aqui. Aqui a gente está no próprio site da Quineia, que é a gestora desse fundo. Lembrando, aqui não é uma recomendação, a gente está usando como exemplo um fundo que nós gostamos, sim. Usamos mas não é aqui uma na carteira dos nossos clientes. Né? Mas você precisa fazer a sua análise, a sua diligência antes de E investir. vamos passar uma visão aqui
simples de mercado sobre por que isso aqui está desprecificado, né? Ou com deságio. Sim. Dá uma olhada rapidinho ali, Marcelo, antes de você descer. Olha o tamanho do patrimônio do fundo, pessoal. A gente está falando em 4,5 bi de reais em patrimônio. Então, pô, aqui assim, é óbvio que você não tem 1 ou 2 imóveis aqui dentro, né? Só pelo volume do patrimônio do fundo, a gente está falando de algo muito robusto, né? Muito diversificado, tanto em valor desses imóveis quanto em quantidade, né? Número de ativos tá ali na tela para vocês. 21 ativos. 21 ativos. E que assim, estamos falando de 21 ativos aqui, mas não de 21 inquilinos, né? Porque, sei lá, às vezes você tem uma torre que é um ativo só e que tem 10 inquilinos embaixo daquela torre corporativa. Então, falando de fundo imobiliário aqui, Lucas, é isso aqui? Me explica esse gráfico aqui. O que é essa linha que tá bem retinha aqui, né? Só sobe, com degraus. E o que é essa linha aqui que caiu, né? Tá. Então, é óbvio, se a gente já falou que os fundos imobiliários caíram, eu tô achando que essa linha verde aqui, a de baixo, né? Ela é o valor da minha tela hoje, é isso? Perfeito. Então, aqui é a comparação que a gente falou para vocês, né? Do valor patrimonial sobre o valor de mercado, traduzido nesse gráfico. Ou seja, você tem ali o patrimônio, os imóveis sendo avaliados, né, e corrigidos, que é o que a gente chama de cota patrimonial, e você tem o preço que está sendo negociado todo dia útil na Bolsa de Valores, que são os investidores comprando e vendendo. Tá. Então aqui a gente vê que o valor do patrimônio, ele tem um bom nível de solidez. E claro, não vai deixar ninguém rico do dia para a noite, ou seja, por mais que ele está subindo, ele não vai subir a níveis estratosféricos em um ano, não é isso, não é o objetivo. Imóvel é a longo prazo, né? Exato, não é o objetivo do imóvel é ele trazer uma renda com consistência para a sua contratos carteira de longos, investimento. que você tenha bons inquilinos que vão te pagar certinho, né, ao longo de 5 anos, 10 anos. Esse é o objetivo, e te paguem ali os dividendos, que nada mais seriam do que os aluguéis. Agora, no mercado, o mercado ele é regido por sentimento, por expectativa. E algumas coisas movem esse sentimento, essa expectativa. Pode ser problema político, pode ser guerra, mas aqui o que a gente sempre olha, né, além de tudo isso, é a questão da taxa de juros, que ela influencia muito o mercado por essa comparação que você fez no começo. Então, 12% de Selic e um dividendo estimado ali dos fundos imobiliários. Vamos fazer só a explicação aqui. Então, quer dizer, Lucas, que se eu assustei com essa queda da cota do meu fundo imobiliário e decido por vender esse fundo neste momento que a gente está agora, quer dizer que eu estou aqui... Eu tenho que ter a noção de que eu estou me desfazendo de um ativo que está precificado abaixo do que o valor de avaliação dele. Sim. Imagina então, a mesma coisa de você chegar na tua casa, chegar lá um avaliador e falar, ó, tua casa vale 1 milhão, porque outras casas foram vendidas por 1 milhão aqui em volta nos últimos tempos, e você tem um estresse de mercado ali... Não, melhor, você tem uma oferta de alguém que falou assim, ó, eu compro a sua casa hoje por 800 mil. E você vai lá e vende. É isso. Eu tô precisando muito de dinheiro, vou vender na correria, tá, uma situação, mas, pô, não preciso, tô pensando a longo prazo, será que seria um bom negócio eu vender agora? Ou será que, assim... Se a casa do lado também vale 1 milhão e tá vendendo por 800, eu vou comprar a do lado, ficar com a minha e a do lado e aumentar o meu patrimônio. Até porque quem compra imóvel, né, Lucas, tá pensando em duas coisas. Uma, que é na valorização no longo prazo desse imóvel, Perfeito, corrigido pelo IPCA, pela inflação, e pelo aluguel que aquele imóvel pode te dar. a renda, né? Vamos só, antes de passar para as taxas, vamos dar uma descida aqui para baixo? Bora, lógico. Vamos olhar se de fato a renda, né, a distribuição de dividendos, esse aluguel que a gente recebe em cima desse... Se o imóvel vale 1 milhão, Lucas, e agora está valendo 800 mil, quer dizer que o inquilino parou de pagar? Será que... vai ter vacância maior? Vai ter vacância? Será que tem um inquilino que está quebrado, que vai parar de pagar em algum momento? Então, o que esse gráfico aqui mostra para nós, Lucas? O que essa consistência aqui, então, de aluguel que esse fundo imobiliário está dando para nós, o que essa consistência mostra, Lucas? Esse é o valor pago por cota. Quando você compra o fundo imobiliário, você vai comprar uma ou várias cotas. E o valor pago por cota nos últimos 12 meses do KNRI, ele se mantém estável. A gente tem duas coisas para olhar aqui, né, Marcelo? Poxa, o que nós queremos, na verdade, né? Que esse dividendo por cota, ele aumente ao longo do tempo. Então, aqui é um ponto de assim, poxa, ele não está aumentando substancialmente.
Mas, num fundo que teve uma queda de quase 20% no mercado, essa estabilidade, será que também não é um sinal de, poxa vida, tem alguma coisa, alguém está mentindo, né? E assim, a nossa opinião aqui está bem clara de que o preço de mercado está machucando demais, porque a gente vê uma estabilidade. Então, seria normal nós O mercado é burro, né, Lucas? No curto prazo, com certeza. Com certeza. No longo prazo, ele tende a ser racional. No curto prazo, Sim. com certeza. Bom, então vamos lá. Separamos aqui uma agora, que são essas taxas de juros que você estava falando, né? Sim. O que faz esse valor que estava na nossa tela, de 1 milhão cair para 800 mil? Essa taxa de juros está aqui na nossa tela. Explica esse gráfico aqui para nós. Tá. Primeiro, por que a gente pegou esse título do Tesouro IPCA de longo prazo? A gente pegou 45, acho que valeria você pegar o de 35 também. O ponto é pegar um título atrelado à inflação de longo prazo. E essas são as taxas do título, certo? Perfeito. Tá aqui, ó, taxa, né, para um ano. Então, ao mesmo período que a gente está olhando aqui, essas cotas... Não, eu que peço perdão. Do mesmo jeito que a gente está olhando aqui essas cotas patrimoniais, aqui é de um ano também. Sim. O que a gente faz, né? Os imóveis, para você depois que quiser olhar, né? Esses documentos que a gente está olhando da Quineia e de outros fundos são públicos. Então você pode dar uma olhada. Pô, é reajustado em que esses aluguéis? Geralmente ele é ajustado pela inflação e eu já te digo que a maior parte dos contratos ali da Quineia são reajustados pelo IPCA. Então é válido nós olharmos títulos de renda fixa que tenham essa correção do IPCA ao longo do tempo também. Por que títulos do Tesouro, pessoal? Porque são considerados os títulos mais seguros do país. A gente está falando do risco Brasil, né? Vamos dizer assim, que como a gente emite a nossa própria moeda, tem um Banco Central independente, etc., a gente tem um bom nível de segurança. Nosso ativo livre de risco aqui pro Brasil. Tá. Exato. E cada país compara com o seu próprio título do Tesouro, né? Isso a gente está falando em situações normais de liberação de pressão. E por que 2045? Porque são imóveis... de longo prazo. Porque a gente vai comparar com imóveis que são ativos de longo prazo, né? Perfeito. Quando você tem o famoso ativo livre de risco, né, o título do Tesouro, equivalente ali ao perfil de investimento que você está fazendo, tendo taxas para quem investe cada vez melhores, o cara fala assim, eu preciso então correr menos risco, porque no ativo livre de risco eu tenho uma rentabilidade maior. Então, será que faz sentido eu ter essa burrice do mercado, né? Faz sentido eu ter hoje um fundo imobiliário se ele está caindo, né, e tem um título do Tesouro me pagando IPCA mais 6. Exato. É isso que ele pensa. Ninguém no mercado financeiro deixa o dinheiro debaixo do colchão, Marcelo. Então, se ele saiu do fundo imobiliário, ele foi para algum lugar. E daí a gente tem algumas opções para entender o que está acontecendo. E de maneira resumida, aqui já chegando aos finalmente, essa taxa que você está vendo na tela, ela é usada para precificar os fundos imobiliários. Perfeito. E ela é inversamente, o valor de um imóvel, ele é inversamente proporcional a essa taxa. Ou seja, quanto maior essa taxa, mais barato o meu fundo, o meu imóvel, quanto menor o valor do meu imóvel, e quanto menor essa taxa, maior o valor do meu imóvel. Certo, sim, Lucas? Perfeito. De maneira muito simplificada, pessoal, e aqui eu estou, sim, simplificando o exemplo, mas vamos dar uma olhada. Há um ano atrás, a gente tinha os títulos IPCA mais pagando 5,90. Vai, vamos arredondar. 5,90. Quanto que eles estão hoje, Marcelo? Dá uma olhada lá. Rapidão. E o valor patrimonial estava pau a pau aqui com o valor da cota. Tá. Hoje eles estão lá perto de 7, 5,80. Vamos falar em 0,9 de valorização? De maneira muito simplificada. Faz isso vezes 20 anos. Estamos falando em quase 20%, de maneira super simplificada. Tá. Vamos dar uma olhada a oscilação da cota ali de mercado, quanto que ela foi? Caiu de 160 para... Estamos falando em uns 15, 16%. Essa é a conta, né? Temos uma correlação ali. Né? Não é 1 para 1, não é óbvio, super simplifiquei o exemplo. Mas assim, tem uma lógica por trás desses movimentos. Agora, sabendo que você tem uma cota patrimonial estável, olhando, e aqui eu não estou falando apenas do KNRI, eu acho que é válido olhar outros ativos também, até para ter uma diversificação. Mas sabendo que você tem ali uma estabilidade dos aluguéis, uma vacância controlada, será que então não vale a pena, para quem pensa em longo prazo, olhar para alguns ativos que, por exemplo, pagam uma renda isenta de imposto de renda todos os meses? Acho que é um questionamento que o investidor deveria se fazer. Sim, e outra coisa, né, Lucas? Lembrando que normalmente não é recomendado, até pela essa relação que tem um Tesouro IPCA 2045 com um imóvel, não é recomendado você pesar nas duas classes, né? Então, assim, nesse momento, ou você está escolhendo mais
colocar o pé em uma ou escolhendo mais o pé em outra, né? É lógico que a renda fixa a gente tem um pouco mais de segurança, Sim. né? E no imóvel a gente tem essa característica de novo, de poder de ganho de capital maior e uma renda com consistência. Que é o que não tem ali no tesouro, né? Então, esse exemplo que a gente tesouro. usou do tesouro é o que a gente chama de título bullet, né? Ou seja, você aplica hoje e vai receber só lá no vencimento, Em 2045. a não ser que você venda antecipadamente, mas aí é outra questão, né? Marcação é Aham. mercado. Enquanto que nos imóveis você também tem essa questão da oscilação que pode ser positiva ou negativa, como é o que a gente tem visto nos últimos meses, mas tem uma renda recorrente ali que vai te amortizando e te dando possibilidades de novos investimentos também. Né? Certo. Acho que é isso. Bom, também acho que é isso. Ó, pessoal, então, resumo da ópera aqui, tá? Pra virar corte, tá bom? Beleza. Resumo da ópera. Fundos imobiliários. Editor, preste atenção, é o momento do corte. Como se a gente tivesse um editor, né, pessoal? Mas vamos lá. Fundos imobiliários, tá? Eles são precificados usando a taxa de juros de longo prazo. Sim, perfeito. Quanto maior essa taxa de juros, mais barato o teu fundo imobiliário. Quanto menor essa taxa de juros, maior o valor do seu fundo imobiliário. Estamos num momento onde essa taxa de juros, né, ela esticou muito, ou seja, ela subiu muito nos últimos 12 meses, fazendo com que ativos de risco, incluindo fundos imobiliários, que são precificados de novo usando essa taxa, apanhassem, trazendo aí grandes oportunidades, né, fazendo as devidas análises para o teu perfil e dos ativos que você está investindo, uma grande oportunidade para investir nessa classe de ativos que a gente chama de fundo imobiliário. Perfeito. Perfeito? Editor, encerra o corte por aqui. Para você que gostou do vídeo, novamente, deixa o seu like, não esquece de se inscrever e o que nós pedimos que é muito importante. Compartilhe com os amigos que gostam de investimentos, de fundos imobiliários, para que eles Se também chegou possam até ter aqui, conhecimento. não deixou o like, não se inscreveu, fundo imobiliário que você comprar vai cair. Avisa a gente para não comprar. Pessoal, Valeu, pessoal. um Obrigado. abraço para quem chegou até aqui, um abraço Otimize seus e investimentos. otimize seus investimentos.